na metade. Show, tá gravando. Então ela é um pouquinho complicada só porque é algo totalmente diferente, mas vocês vão ver que são informações que vocês vão ver que é aquela informação, é algo simples, é aquilo ali, então não tem o que mudar. Claro que se a gente for montar uma estrutura muito maior, é um pouco complexa, mas só que se vocês pegar aquela parte básica, vocês vão ver que é simples, vocês até vai facilitar quando vocês forem montar algumas matérias, algumas informações que vai ajudar nessa parte de selecionar as informações para te estar montando na matéria, né? Um tempo vocês vão ver isso aí. Nós vamos começar então só falando um pouquinho a forma estrutural, então o que que vocês vão acabar utilizando, né? E o que que seria cada informação. Aqui existe o web design, o front-end e o back-end. O que que seria o web design? Na verdade, o web design é o que define a parte de visual, define os elementos, é tudo informação que vai ser utilizada, né? Normalmente um designer que acaba trabalhando nessas informações, que é só exatamente o visual, vai entregar pronto já para o front-end. O front-end, hoje em dia, tem o web design que acaba trabalhando um pouquinho front-end, mas front-end nada mais é que é o que vai montar o esqueleto do site, que é o que vai fazer do layout, do design e para o navegador, né? Onde vai funcionar, vai montar toda a parte de esqueleto dele. E o back-end é o que vai pegar essa parte do esqueleto e vai fazer funcionar com o banco de dados, que é o que vai fazer, eu estou fazendo matéria, só que a matéria não vai ser estática, né? O estático seria só tu montar as informações, elas estão ali, o texto, a imagem, sem nada interligado com o banco. Então, back-end é que faz isso, vai fazer as interligações com o banco para que tu tenha um administrador por trás e faça essa interligação de poder colocar matéria, essas informações. É, por base, seria isso, os três, mas claro que às vezes um back-end acaba fazendo algo de front-end, web design, e o que a gente vai estudar na estruturação depois no WordPress, ele já junta um pouquinho dessas informações. Então, às vezes, tu pega um layout, a própria pessoa que monta o front-end já faz o back-end, porque já tem algumas partes estruturadas. Então, tu não precisa criar tanta coisa de back, né? Só se tiver algo muito complexo. E o que a gente vai acabar aprendendo, a gente trabalha em cima hoje do HTML5, o CSS, que está migrando agora para o 4, e o JS5 também. A gente trabalha com essas três informações. HTML a gente vai acabar olhando ali agora. O CSS a gente vai pegar um pouquinho dessa informação só para que a gente saiba como linkar uma fonte, algumas informações da fonte para deixar um pouquinho mais organizado, mas a gente vai se basear mais em cima do HTML, para que a gente entenda a estrutura do HTML e consiga colocar depois na nossa notícia, né? Vai montar através disso. E o JavaScript a gente vai acabar não utilizando, mas só que às vezes vai ter algumas ações que a gente vai trabalhar na notícia, que ele já vai estar inserido dentro de alguns blocos que a gente não vai nem trabalhar com ele, mas ele vai estar dentro de alguns blocos que é a questão de efeito. Quando tu clicou numa imagem, a imagem vai ampliar, vai fazer um efeitozinho para ampliar. Todas essas coisinhas é tudo com JS, só que já está embutido em alguns frameworks, que frameworks são algumas bibliotecas prontas que tem, que a gente nem precisa se preocupar em utilizar. A gente só vai colocar eu quero utilizar essa imagem, assim que ela amplie. Ele já vai fazer tudo isso de forma automática. Vai ser aquele famoso drop down, que é tu pegar alguma informação e jogar, e ele já tem os efeitos, tem as informações todas. Tá? Isso aí vai ser bem tranquilo. E o que seria o HTML? HTML é uma linguagem que utilizamos para desenvolver websites, né? Que significa Hypertext Markup Language, que no português é linguagem de marcação de hipertexto. Então é algo simples. O Tim Berners-Lee, que a gente já comentou,
que é ele que criou o HTML, né? Uma linguagem de internet que foi criada para ficar de fácil entendimento por seres humanos, que é os famosos browsers ou navegadores, mais conhecido como Chrome, né? Chrome, Internet Explorer, entre outros aí. Não sei o que vocês acabam utilizando, de qualquer um. Todos eles trabalham com essa parte de sistema, percorrendo a internet, capturando informação e mostrando através do browser, né? Eu acabo utilizando mais o Chrome mesmo, até utilizo o Internet Explorer e o não é o Netscape que chama agora, que é o da Apple, né? Que é para... Eu utilizo assim só para visualizar como ficam as informações no site, mas hoje em dia a gente trabalhando dentro dessa linguagem, a gente já funcionando em um vai funcionar em todos, sabe? Tudo trabalhando dentro da W3C, que é uma norma regulamentadora, então não tem problema. E aí ficou bem disseminado com ele, né? E hoje a gente tem o HTML5, que é só a questão de versão, que vai ampliando a versão e vão só colocando melhorias, né? Essa nova versão, ela traz mudanças importantes, que ela trabalha um pouco com a web semântica, com acessibilidade e com algumas funcionalidades, né? Eles traz novos recursos que facilitam o funcionamento, até a questão da escrita das tags, que vocês vão ver o que é, a essência de melhorar o tipo de linguagem, que hoje a gente tem que trabalhar um pouquinho mais estruturado, que é o que? A gente está sempre informando o que é um título, o que é um cabeçalho, que eu mostro o que é um título, um cabeçalho. Antes a gente só trabalhava com div, que é com blocos, hoje a gente trabalha com section, header, footer, então são todas as informações mostrando o que seria... tem a questão da nave, que seria o menu, navigation, então a gente trabalha estruturando um pouquinho melhor. Então, se vocês forem ver na essência dele no inglês, ele já explica o que é cada informação. Ele é um pouquinho mais estruturado, mas em compensação outras coisas facilitam muito, até a questão da semântica e as informações que tu coloca ali dentro. Um HTML simples, antigamente, para estruturação, tu colocava tudo isso, né? Ele vinha muita informação aqui, como vocês podem ver ali em cima, vinha doctape, HTML, público, era muita informação que vinha. Hoje em dia tu consegue diminuir essas informações, tu coloca uma básica e é só aquilo ali, tu vai diminuir muitas informações, mas em compensação ele tinha a questão de várias divs, outras informações, né, ali. Com o 5, tu tem um pouquinho mais estruturado, tu limpa um pouquinho mais a questão do topo, no caso ali só tem um doctape HTML, antes tinha um monte de informação ali em cima, né? Aí o HTML, a linguagem, tem poucas informações, mas em compensação ele é um pouquinho mais estruturado, que tu tem que colocar qual é o topo, qual é o menu, qual é a informação do section, que é a base, tudo. Essas informações tu tem que colocar. Tem muita informação aqui que eu vou passar para vocês, só para vocês terem um entendimento do que é, mas o que a gente vai utilizar são informações básicas, mas para que vocês conheçam um pouquinho a mais também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês parem e me chamem, professor, não entendi tal coisa. E tal coisa é assim, que é até bom que às vezes vai esclarecendo de uma outra forma que eu estou passando, aí consigo tentar puxar outra forma para esclarecer melhor, tá? No MP3, no HTML5, a gente tinha que utilizar essa infinidade de coisas. Ele trabalhava em cima do Flash, ainda que era um programa que existia, que era para fazer algumas coisas animadas, na época que existia muitos sites que conseguia fazer animações, tudo, mas só que com a parte do mobile, com o celular ele não aceita rodar Flash, tirando alguns celulares que tu conseguia até fazer umas Gambi ali que conseguia fazer rodar, mas então ele veio para eliminar o Flash, né? O Flash não rodaria mais, até que antes o Flash tu tinha que abrir o navegador, instalar algumas coisas, pedir acesso. Hoje em dia não tem mais nada disso, porque o HTML5 ele consegue trabalhar algumas informações, e antes tu tinha que colocar todas essas informações, porque ele puxava a partir do Flash e colocava as informações para ele poder rodar. Hoje em dia, para te rodar um MP3 com HTML5, tu só vai utilizar essa informação. Tu só vai colocar a tag do áudio, dentro do áudio vai ter o controls, e tu vai linkar qual é o link do arquivo MP3. Né? Então facilita muito com essas semânticas, que ele já vê algumas informações.
Os programas mais utilizados são o PHP Editor, um dos mais antigos que tem, né? O Notepad++, utilizei muito, mas ele até era mais utilizado para programações em C e também trabalhava algumas coisas de códigos. Aí depois veio o Dreamweaver, que é da Adobe. Ela ainda tem alguns suportes. Hoje até eles deram uma melhoradinha legal nele, mas teve uma época que ele sobressaiu, depois deu uma decaída porque ele pecou em algumas coisas e os programadores gostavam mesmo, era do Sublime. O Sublime tu conseguia trabalhar muita informação legal nele, a questão das cores e tudo mais, até que no Dreamweaver tu consegue, mas o Sublime pegou mais gosto dos programadores. Hoje veio o Visual Studio Code, que é algo que está quebrando aquela coisa que o Sublime, ele é pago, mas tu consegue usar a versão free, que o máximo que ele vai fazer é te informar, ó, tu está utilizando a versão free, ok ou não? Então só dá um ok e continua utilizando, então não tem problema. Mas hoje o Visual Studio Code, apesar dele ser da Microsoft, ele está pegando muito gosto dos programadores e até do pessoal do front-end, tudo, porque ele tem muita informação. A gente vai trabalhar a parte básica, mas dá para instalar muita coisa dentro dele e fazer muitas informações com plugins, muitas coisas que facilitam, né, essas informações, que é o que a gente vai acabar trabalhando. Ah, no último caso não deu certo de instalar na minha máquina, deu problema, a gente vai fazer dar um jeito para vocês utilizar, mas no último caso não deu certo, deu algum problema, existe o próprio bloco de notas, então não tem desculpa. O próprio bloco de notas, tu consegue trabalhar essas informações também, tu salva nele e ele também trabalha tudo na parte HTML. É mais difícil porque ele não tem a parte coloridinha, as informações, mas dá para trabalhar nele também. Em qualquer site que tu for visualizar, tu clicando com o botão direito em exibir código-fonte da página, tu vai visualizar sempre algumas informações. Então, quando tu começa a trabalhar, a entender um pouquinho do HTML, não que eu vá bater aqui e vou falar, ah, tá, isso aqui eu sei que é... Não, mas só que se tu bater o olho, tu já vai entender o que cada informação está querendo dizer. Às vezes acontecia, hoje em dia tem algumas que usam uma criptografia um pouquinho maior, mas muitas vezes tu conseguia, eu achei determinada imagem, eu não consigo achar por aqui, mas vai pelo código que o código deixa tu baixar um vídeo, alguma informação, às vezes tu tem que utilizar um pouquinho diferente, mas tu começando a entender um pouquinho de código, tu vai saber exatamente o que é cada informação, porque aquilo ali não muda, como que tu puxa uma imagem. Tem as criptografias que às vezes bloqueiam algumas coisas, mas como que tu utiliza tal coisa. Então, com isso, tu vai começar a entender um pouquinho mais, sabe? Começa a ver a estrutura um pouquinho melhor, assim, como é que é cada coisa. E por que aprender essa base do HTML, né? Toda página web ela é escrita em uma linguagem chamada de HTML. Então, pode ser qualquer código que tu use. Eu vou trabalhar com PHP, com ASP, com Angular, com qualquer informação, assim, qualquer código. Cara, vou trabalhar com a nova tecnologia, não sei o quê, né? Todas elas, no final, vão ser HTML básico puro. Então, por trás, ele pode trabalhar essas informações, mas a base que o teu usuário final vai visualizar, vai utilizar, é HTML, tá? Tu pode pensar HTML como se fosse um esqueleto do site, que é exatamente isso. Quando a pessoa está visualizando aquela parte estrutural, que seriam através de tags, códigos por trás, tu vai estar sempre visualizando o HTML, né? Onde ele monta a estrutura principal da página. Ela é uma linguagem baseada em marcação, que tudo que tu trabalha de marcação, né? Tu marca um elemento, vai mostrar aquela informação e vai exibir, né? Que é onde ele vai converter e vai transformar. Tem imagens, links, tabelas, listas e uma infinidade de coisas. Um grande exemplo que a gente pode trabalhar é a questão do H1, né? A gente tem um elemento chamado H1. O que seria o H1? Seria o teu título principal. O H1, porque vem de título, né? Em inglês, que é...
Deixa eu até ver aqui o que é o hand. Como é que se fala a tradução certinha? Alguém aí bom de inglês aí? O que foi? Que eu não prestei atenção. Alguém bom de inglês aí? Como é que é título? Mas o que o professor quer traduzir? Título em inglês. Title? Não, mas tem o Heinz de título lá também, que eu não sei como é que se fala direito ali. Para inglês Como eu assim, também. professor? Peraí que eu já coloco ali, que aí tu já fala como é que se fala a tradução certinho. Cadê? Quando o professor mandar, eu vejo aqui. Uhum. Deixa eu ver como é que escreve certinho, velho. Eu acho que é aquele negócio que eu coloquei ali no chat. Deixa eu ver. É que é muita tela aberta aqui. Ui, caiu. Eu tô sem acesso ao chat, então se o professor quiser, se alguém quiser postar num grupo para mim falar ali. É H-E-A. Tá. H-E-A-D-R. Peraí. Postou como header, né? Header seria cabeça, né? Que é heading, não é? Isso, heading. Esse aí. Seria o título que aí eles começam a trabalhar como H1, H2, H3, seria de heading. Como é que se fala? Heading. Isso. Show. Eu, às vezes, vou falar algumas coisas do inglês, vai ficar mais ou menos, tá? Vocês podem me corrigir. Então, tá. Então, vamos... Então, tudo o que o... HTML ele trabalha sempre em cima dessas... Apareceu, né? Sempre em cima da parte do inglês, né? Até porque foi os ingleses que criaram essa parte da linguagem, né? Então ele trabalha em cima disso. E tu sempre começa com as marcas símbolo com sinal de menor que e o sinal de maior que, lembrando as regrinhas básicas da matemática lá, que a gente tem que corta a partezinha de baixo, o sinal de menor que vira um 4, o sinal de maior que vira um 7, só para não esquecer. Ele sempre com sinal de menor que, sinal de maior que, aonde ele entra ali, ó, dentro tem o H1 lá embaixo, tu tem a primeira tag, vai a informação do que tu quer trabalhar, que aqui vai o texto do título, e tu vai fechar um sinal de menor que, H1 sinal de maior que. Só que para te fechar aquela informação, tu vai utilizar uma barra, aquela barra invertida. O que é o quê? Tu está informando que tu está criando alguma informação ali, que no caso seria o título 1, tu vai colocar a informação e vai fechar o título 1. Em qualquer página que tu for utilizar, o H1 é o teu título principal. Então, tu vai cuidar com essa tag que em qualquer página, eu vou utilizar, pode ser a home ou uma página interna, qualquer página, tem que ser sempre uma informação só ser o título 1. O resto vai ser o título H2, H3, aí não importa o que seja. Mas o H1 é sempre ele. Por que é sempre ele? Porque que o Google e os outros sites de busca, eles vão identificar como aquilo ali sendo o teu título principal, onde daquilo ali ele vai partir para outras informações. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho. Ô, professor, Oi. Tipo, se a gente não coloca aquela barra ali, o que acontece? Vai dar um erro. Ele até pode identificar, tá? Que como tu abriu o H1, ele pode identificar que tu estivesse fechando o H1, mas vai depender muito de navegador. Tem navegador que entende que tu abriu, ele é obrigado a fechar.
vai ter navegador que às vezes vai dar um erro. Às vezes tu vai colocar um título e às vezes sem querer tem algum espaçamento grande ou vai quebrar uma linha, vai dar algum erro, ele vai dar. É a questão de que um pessoal até comenta que, professor, esqueci uma vírgula, um ponto, um negócio, ele capengou tudo, estragou tudo. É por causa disso. Que às vezes é alguma coisinha que esquece. Mas muitas vezes, mas tu vai ver na hora, porque assim, tu esqueceu de fechar uma tag, um negócio, e tá bem diferente lá. Tu vai ter que analisar e ver, não, faltou alguma coisa aqui. E mesmo assim também, quando tu tá escrevendo o código, tu vai ver pelas cores, vai ver algumas informações, e tu já vai meio que identificar se tá faltando alguma coisa, né? O próprio programa já coloca ali, tu esqueceu de fechar alguma coisa, tudo ali. Professor, toda vez que for escrever uma matéria, tem que fazer isso aí tudo manual? Ou existe um programa que consegue só vai botando as informações e ele vai fazendo automático? É o que vocês vão ver depois. É o que? A gente vai utilizar o WordPress, que ele já facilita isso para a gente. Então, toda vez que tu for colocar, dependendo do programador, como que eles fizeram no site, às vezes tu tem que identificar só o que é cada informação, tá? Ou então, às vezes, tu já vai ter que só colocar no campo certo. Coloquei no campo certo, que é no título, na informação ali, que já vai estar certinho na hora de salvar na página. Tipo, já tem uma espécie de molde, assim, tu só bota as informações e ele já vai organizar automático? Isso, já tem. Mas o intuito aqui de vocês aprender é que vocês entendam o que é cada informação, porque já aconteceu teve até uma aluna minha, foi semestre passado, né? Que ela conversou comigo que ela só conseguiu arrumar um negócio lá na empresa que ela estava, porque eles mexeram numa matéria e essa matéria deu uma desconfigurada legal, que ela foi pelo código HTML e arrumou que era só uma tagzinha, que o próprio código, na hora de salvar, ele bugou, não sabe por quê, que ela foi lá e arrumou só esse fechamento, essa informação que funcionou. Então, é só para que vocês entendam como que funciona essas estruturas, vocês vão até montar um pouco, mas que vocês entendam essa estrutura, que a hora que vocês forem colocar no site, deu algum problema, opa, eu já sei mais ou menos o que é. Vou ver se está ok ou não. Então, informações poucas, básicas, que vocês vão pegar isso aí para poder fazer, mas o próprio programa que vocês já vão ver que ele vai montar essas informações, tá? Isso aí não fiquem tão apavorados com isso. Então, vamos começar a organizar um projeto que vocês vão acabar montando um pouco do HTML para que fixe um pouquinho melhor isso aí para vocês. Eu sempre costumo que vocês coloquem, criem uma pasta aí para vocês. Essa pasta é que no final vocês vão zipar essa pasta toda e vão enviar para mim, tá? Crie o nome dessa pasta de projeto web, _ o nome de vocês, onde está o XXX ali. Essa pasta, quando a gente monta um site e sobe no servidor, é como se fosse ele chamado de pasta raiz. A pasta raiz por quê? Porque é a nossa página principal. Então, tudo vai ali dentro. No caso ali, a nossa pasta raiz, no caso, vai ser o projeto web, tracinho o nome de vocês. E aí, dentro dessa pasta, a gente trabalha em umas nomenclaturas para facilitar um pouco, que é o quê? Trabalha com a pastinha do CSS, a pastinha das fontes, a pastinha da imagem, o IMG, do JS, do lib, que são os library, que são as bibliotecas que a gente monta, e do MP3. A gente vai acabar utilizando mais a da imagem, a do CSS e do MP3. Mas vocês podem colocar todas que não tem problema. Se ele estiver ali e não estiver sendo usado, mas vocês sabem como é que já é a estruturação. Tem gente que, em vez de colocar IMG, gosta de colocar imagens. Mas eu sempre gosto de colocar IMG porque é um nome curto para a hora que tu for digitar ficar mais fácil. E sempre lembrar que essas informações, quando a gente forem colocar aqui, tanto quanto eu for renomear uma imagem, uma informação, eu sempre procuro utilizar caixa baixa, nunca utilizar caixa alta, nem acentuação
Em vez de eu dar espaço, eu coloco um tracinho, ou um underline, um tracinho, porque isso facilita na hora de eu subir a imagem, essas informações, não se perder. Porque muitas vezes tu deixa um acento, alguma coisa, a imagem, às vezes, tu vai ver no link, ela se perde ou dá algum problema. Eu sempre deixo caixa baixa, em vez de dar espaço, eu boto tracinho, que aí não tem problema nenhum. Então, aqui eu deixei tudo caixa baixa. Vocês podem até criar ali, ó, eu coloquei projeto tracinho Rafa, e vocês podem criar essas pastinhas, que aí a gente vai começar a trabalhar com elas. Mesmo se a gente não trabalhar, que no caso aqui a gente não vai trabalhar com o IB e nem o JS, mas não tem problema deixar ela ali. Deixar vocês criar, que aí a gente vai começar a montar. Já vão abrindo o Visual Studio Code, só para deixar ele aberto ali. Depois a gente vai começar a mexer nele também. Mas por enquanto eu vou ensinar vocês como que a gente vai montar um bloco de notas, como que seria abrir nele também, para a gente... não tenho como fazer, ou é no bloco de notas. É mais difícil, mas também dá para ir usar ele ali. Ok, posso continuar? Pode. Por mim, pode. Qualquer coisa dê um grito. Então vamos abrir um bloco de notas. Vou abrir e fazer junto, que é mais fácil. Aqui. Bom, vamos abrir o bloco de notas. Esse bloco de notas a gente vai digitar algumas informações. Por enquanto só vamos digitar, depois eu vou mostrar, eu vou falar para que serve cada informação. Por enquanto vocês só vão digitar essas informações aqui, ó, que está aparecendo ali. Pode deixar tudo junto aqui mesmo, ó, fica mais fácil. Vou digitar essas informações aqui. Vou deixar um tempo para que vocês copiem e depois a gente salva. Não salvem ainda, tá? Só digitem essas informações, depois eu vou explicar o que é cada informação, só para a gente ver se já funcionou, que depois a gente abre no visual para ver essas informações lá. Me avise quando tiver ok que a gente continua, tá? Não dá para colar ali no chat?
Voltou. De jeito é que isso aí é simples. A gente vai ter que... Terminaram? Então vamos lá. Então a gente vai em arquivo, vamos colocar em salvar como. Aqui na hora de salvar, vamos em projeto web Rafa, no caso, o nome de vocês. E aqui eu vou começar a colocar a informação. Quando é a minha página principal, eu costumo colocar como index.html. Por que index? O index é porque ele reconhece que qualquer página principal é chamada de index. As minhas páginas internas eu posso chamar qualquer nome que eu quiser, como interna, como notícia, notícia, tal notícia, qualquer informação. Mas a minha página principal sempre vai ser index.html, porque o servidor reconhece como ela sendo a principal e ele vai chamar sempre ela. E aqui no caso da codificação, eu vou trabalhar com o TF8, ele até já está no TF8 aqui, ó. Vou trabalhar com o TF8. E depois vamos salvar. Ô, professor, eu sou meio tipo tia da internet, assim, né? Daí, o que que seria aquele UTF-8? Eu vou explicar depois, mas eu já posso falar agora. O TF8, na verdade, é só a codificação, a linguagem que tu está trabalhando, que no caso aqui até vocês já colocaram também ali em cima, ó, o MetaChar7, o TF8. É porque que na linguagem de português a gente trabalha como o TF8. Se fosse em inglês, era ISO, algumas outras informações. O porquê do TF8 é que quando eu vou escrever um código, como está escrito aqui, ó, o nome código, eu não preciso me preocupar com a acentuação. Se eu não colocasse o TF8, eu ia ter que colocar um código para que eu colocasse, se eu cuidasse dessa acentuação. Que aí no caso ia ser tipo e-comercial, e, o, acut, uma coisa assim, vamos supor, é que eu não lembro agora direito também como é que é. Essa informação aqui seria como se fosse a acentuação do O, entendeu? Eu só chutei, eu sei que é o acut e é o acento, só que eu não lembro agora qual é as outras informações direito aqui. Eu tenho ali, depois eu mostro. Como já faz tempo que eu não uso esse código, porque a gente usa o TF8, e a gente não se preocupa com isso. É por isso que tu usa o TF8. É só uma codificação que ele vai converter tudo que tiver acento na tua página, ele já identifica isso aí. Só por isso. Aí salvaram, depois que a gente salvou. Vamos lá Desculpa, professor, em qual pasta que é para salvar? Você pode salvar dentro do projeto web, tracinho o nome de vocês. Ah, tá, só não precisa entrar em nenhuma daquelas. Não, não precisa entrar nenhuma. É na pasta raiz, na principal de vocês. Como vai ficar como vai ficar a página principal, ela vai estar ali na pasta raiz. Depois ali as pastinhas é porque vão colocar informações lá dentro que a gente vai puxar através daquela pastinha. Vou só criar as pastinhas aqui. Aí depois que salvou, vocês vão ver que vai aparecer o Teams devia ter a opção de poder compartilhar mais de uma tela, né?
Ó, ele ficou assim, né? Isto. Aí ficou salvo como index, ele aparece até já o HTML. Se ele não aparecer como HTML é porque deu algum erro. Vocês devem ter salvo como .txt, mas normalmente ele vai estar como HTML. Aí vão dar 2 cliques e vai abrir já no navegador. Vou colocar lá, já vai abrir no navegador a nossa página. Vamos visualizar como que ficou. Tô me sentindo uma super hacker de filme, tá? Pode me contratar já. Tu vai ver que é algo bem simples. Ó, o que a gente fez aqui? No caso, a gente já colocou o título da página, que aparece lá em cima. Ó. Depois a gente vai mexer no título da página, vai trabalhar com o ícone aqui do lado também que dá para colocar. E no caso, a gente só colocou um texto na página. A gente clicar com o botão direito e exibir código-fonte da página, é o que a gente colocou lá das informações. Ó. Doctape, HTML, a head, as informações, fechou aqui. Já temos uma página criada. Agora, a gente vai começar a montar as informações dentro dessa página. O que vamos fazer? Vamos abrir o Visual Studio Code. Tá, peraí. O senhor pode repetir que eu acho que eu buguei aqui em alguma parte ali que o senhor... no meu abriu igual como tá aberto agora do senhor. Só assim? Deixa eu ver. Vamos lá. Abriu essa página aqui. Sim, só abriu essa. É isso? Isso que apareceu. Aqui vai todo o código HTML, né? Ah, tá. É porque eu tinha entendido que ia abrir alguma outra coisa ali. É só isso mesmo, então. Clica com o botão direito e vai exibir código-fonte da página. Não sei se para vocês aparece essa telinha direita aqui que eu cliquei. Pra mim não. Deixa eu compartilhar a tela toda, então. Peraí. Ô, Carol, eu acho que vai ser a penúltima opção quando tu clicar com o botão direito. Pelo menos pra mim foi, né? Quando eu clico no botão direito, aparece só assim, ó. Selecionar tudo, imprimir e ler em voz alta. Só aparece. Não, é que coloca em cima do texto. Coloca tipo num lugar branco. Coloquei. Ó, é que tu deve ter selecionado e clicado com o botão direito. Aí ele vai aparecer copiar, imprimir. Tu tem que sair, clica com o botão direito, vai aparecer essa informação aqui. Aí tem exibir código-fonte da página. Acho que agora está aparecendo, né? Não, eu já fiz assim, clicando fora, não apareceu pra mim, será que eu falo do meu navegador? Ah, qual é o navegador que tu usa? Eu uso aquele mesmo ali do senhor, mas esse aqui ele salvou no Internet Explorer. Esse aqui Tá. Que na hora que tu for abrir ele, aqui, ó, clica com o botão direito, abrir com, vai escolher, se tu quiser deixar como padrão até, tu coloca aqui, ó, escolher outro aplicativo. Tá. Aí coloca sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos HTML. Aí tu clica no Chrome e dá um OK. Que aí ele já vai abrir automaticamente só direto no Chrome. Às vezes ele abre no internet por causa disso, como tá o outro como padrão. Tá, agora deu certo. Show, tá. Obrigada, professor. De nada. Vamos lá. Então vamos abrir o Visual Studio Code. Bom, o Visual Studio Code ele vai aparecer para vocês, porque eu já fechei.
Quando ele vai aparecer aqui uma tela de boas-vindas, alguma coisa aqui, vocês podem fechar tudo. Tudo no xizinho, pode fechar, deixar ele assim. E para alguns vai aparecer essa partezinha aqui do lado também. Aperta Ctrl B, ele vai sumir. Vou deixar ele bem limpo ali. Aí depois que eu conseguir abrir aqui, você vem em File, Open File. Aí agora vamos lá no projeto web, ó, Index, e abrir. Abrir aquele arquivo que a gente começou a mexer. Ó, eu vi que ele já vem mais organizadinho a questão das cores aqui. Tá bom de enxergar o tamanho ou querem que eu aumente um pouquinho a fonte? Pra mim tá meio pequeno. Vou arrumar aqui, peraí. Acho que dá para trabalhar aqui. Melhorou? Agora sim. Show. Então tá. Começar a mexer nessas informações aqui, que é o que a gente fez lá no bloco de notas. Então aqui vocês podem ver que ele já fica com uma cor bem diferente. Então ele tem que estar com as corzinhas certinho, porque a gente já vai saber identificar se está com algum erro ou não. Então agora a gente vai começar a ver o que é cada elemento. Vamos estruturar um pouquinho. Hoje em dia a gente trabalha essa informação aqui, ó, doctype HTML. Se tu não quiser colocar isso aqui na tua página, não faz mal. Só que ele entende, se tu colocar essa parte do doctype, ele entende só que tu está trabalhando com a parte do texto HTML, né? Então não tem problema se não tiver hoje em dia. Antigamente, além de ter essas informações, tu tinha que colocar toda essa informação aqui, ó. Vou ter que colar aqui, depois eu tiro. Deixa eu arrumar aqui. Se vocês apertarem o Alt Z, quando vocês estão escrevendo, ele joga para baixo as informações, ó. Em vez de ficar corrido que ele corta, ele joga para baixo, o Alt Z, tá? Então, antigamente eu tinha que colocar toda essa informação, que é explicando que era o doctype, avisando que é os browsers, o robô de busca, o tipo de leitor, o que era que ia carregar, se ele estava sendo um arquivo que era público, se era dentro das normas da W3C, todas essas informações. Antigamente eu tinha que colocar isso. Hoje, com HTML5, tu não precisa colocar nada disso, porque o próprio mecanismo de busca, os próprios navegadores, eles vão percorrer o teu site todo e vão identificar se realmente aquilo que tu está trabalhando, tu está trabalhando dentro da norma, se está correto ou não está. Então, hoje tu nem precisa colocar isso aí. Tu precisa deixar só até do HTML. Tá? E o que a gente trabalha, então? Depois a gente começa trabalhando com HTML. Eu vou até apagar e depois eu volto, só para que vocês entendam o que é cada informação. Então, a gente começa, em qualquer site, a gente sempre começa com o HTML e vai fechar lá embaixo com o /HTML. Porque isso aqui é o que vai englobar toda a tua página HTML. Por mais que seja em outra linguagem, ele sempre vai converter no final com HTML. Em qualquer site que tu olhar, vai ter sempre a estruturação básica em cima HTML e fechou o HTML. Aí depois, então, a gente vem com a outra informação que vocês têm ali, que é a informação da... Eu posso até, o bom desse programa, quando eu estou digitando... Alguém falou alguma coisa. Quando eu estou digitando, ele sempre... Não. Quando eu estou digitando, ele sempre coloca a informação assim que eu poderia estar utilizando, que é o que? Vamos supor, a head, que seria a cabeça, seria o topo, tudo que eu vou colocar, se eu já digito a informação, ele apareceu ali do lado, eu dei um Enter e já completa para mim. Então eu tenho a head, que é ali embaixo, que é toda a informação, onde ficam as informações bases do meu documento. Então é o quê? É uma marcação de instruções
de cabeçalho de uma página, que é o quê? Tudo que eu vou trabalhar ali é informação para o navegador, informação que o navegador vai visualizar. São informações básicas para o navegador. Tirando, eu te falo duas coisas que não é que eu posso visualizar, né? Que é a parte do título, que fica em cima da página, e do meu ícone, que fica em cima da página também. Mas são informações, o resto tudo para o navegador, que é onde lá embaixo que eu vou trabalhar só a informação que é para o usuário visualizar. Né? Então é tudo informação de links, de descrições, e outras coisas é tudo aqui dentro, né? Vou trabalhar aqui dentro. Que no caso até a gente já está trabalhando com a parte do título e do meta charset, né? Que é o meta, ó, ele sempre abriu e fechou. Aí eu vou trabalhar então com char7, aí aqui eu coloco o TF-8, que é a informação que eu já falei da codificação e do título. Vou trabalhar com title, que é o título, que é o que vai no topo, né? No caso aqui eu vou botar notícias, finha. Ó, vamos voltar lá, é o que vai aparecer lá em cima, né? Notícias Rafinha, você pode colocar o nome de vocês. Então, as únicas informações, até o ícone depois a gente vai colocar, que vocês vão visualizar. O resto é tudo pro navegador, o navegador que vai visualizar essas informações. Professor, Diga. e o que determina o tamanho das fontes ali? Tamanho das fontes aonde? Tá, porque tipo isso aí vai se virar uma página ali, né? Vai virar Sim. tipo a minha matéria, por exemplo. Sim. E como é que eu sei o tamanho de fonte que vai aparecer lá? Depois a gente vai, vou até passar para vocês, mas vocês vão visualizar certinho que assim, tudo que a gente colocar no site dentro das tags, tudo já tem um tamanho de fonte padrão, que é o tamanho que eles definiram como padrão aquilo ali. Mas depois tu pode estar mudando esses tamanhos também. Então a gente vai colocar as tags, eu vou ensinar o que é cada tag para vocês, e ali vocês vão ver que eu já coloco embaixo quais são os tamanhos padrões. E aí depois vocês vão estar utilizando e trabalhando em cima delas também. Isso aí fica tranquilo. Depois a gente vai ver. E isso a gente vai trabalhar dentro do body. Dentro do body que a gente trabalha, que é toda a informação que o usuário visualiza. Então aqui dentro é tudo que o usuário visualiza, né? Que seria, bem na verdade, o corpo do site de vocês, que é o corpo, que é o que o usuário vai visualizar. A gente costuma falar que é como se fosse um esqueleto mesmo, onde aqui a gente tem o HTML, tem a head, que é a cabeça, que são as informações que tu tem, que vai ser para o navegador, e body, que é as informações para o usuário. Tudo que tu coloca aqui, através das tags, o usuário vai visualizar de forma um parágrafo, um título, as informações tudo decifradas ali, né? Até, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu alterar a questão do que eu ia comentar do... Ó, a questão que eu tinha falado do TF8 é bem isso aqui, ó. Os Estados Unidos usa muito o ISO 8859-1. Então, para eu trabalhar com o acento A, com o acento, eu ia ter que colocar isso aqui, ó, e-comercial A, ACUT, para informar que fosse isso. Por isso que eu uso o TF8. Se eu não utilizasse essa informação aqui do TF8, em muitos casos, pode ver que algum site vocês já se depararam para aparecer essa informação aqui embaixo. Atenção, seria atenção, erro de codificação. Então, ele dá erro no acento, ele vai ficar assim, ó. Ele pode ficar assim. Quando alguns sites vocês visualizar isso aqui, é porque deu algum erro de codificação, que não deu certo o TF8. Vamos lá. Então, dentro do
Então, vamos voltar. Então, aqui dentro onde a gente vai colocar todo o conteúdo, né, para o usuário. Mas, por enquanto, a gente não vai mexer nele ainda. Eu quero voltar aqui dentro da Head, que tem mais duas informações que eu quero passar para vocês. Que são informações que a gente vai utilizar, o nosso próprio WordPress, que é o que a gente vai trabalhar, ele já vai passar para a gente, só vai colocar as informações corretas, ele já vai trabalhar isso aqui por trás. Mas eu quero que vocês entendam o que ele está fazendo ali, que é no caso que a gente vai trabalhar com os metas também. A gente tem diversos metas que dá para trabalhar, dá para te colocar o autor, as palavras-chave, a URL, o tipo, o title, que é o título, a descrição e a imagem. Eu vou trabalhar com as 4 principais, vou mostrar as 4 principais para vocês. Eu até coloquei lá no documento, depois eu vou deixar para que vocês quiserem dar uma olhada, tem no documento as outras, mas eu vou trabalhar as 4 principais, que é o quê? A URL, o título, a descrição e a imagem, que é o quê? Quando tu compartilha no Facebook ou em qualquer mídia, o que ele vai puxar? As informações. Por mais que tu tenha uma informação na tua página, eu quero exatamente, porque às vezes na página, ele vai percorrer a tua página, ele pode acabar puxando alguma imagem errada, não queria aquela imagem, às vezes tu pode compartilhar, não, quando ele vai compartilhar essa matéria, eu quero exatamente que ele compartilhe esse link, então essa informação. Então isso tu consegue trabalhar também na tua página. E no caso que a gente vai trabalhar, vou trabalhar aqui embaixo do título, são esses metas, ó, a gente digita meta, e é aqui a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar com 4. A gente vai começar colocando property, que seria a propriedade, né? Property, e aqui a gente vai trabalhar qual é a informação. A gente vai ter 4. E dentro dessa informação a gente tem que passar o que a gente quer. Então a gente tem o content. Content seria a informação que a gente quer. Então eu vou trabalhar com 4, eu já vou copiar e vou colar as 4. E aí aqui a gente vai trabalhar com essas informações. Vocês podem ver que não muda. A única coisa que vai mudar é o que está dentro do content, a informação que eu quero passar. Então aqui eu começo com OG, URL, que seria a URL que eu quero passar. Aqui também pode ter o OG, title, o título que eu quero passar. O porquê do OG ali, né? Description. Porque o Facebook tem uma nomenclatura que ele quer que coloque o OG. E todos os outros acabaram adotando e colocando isso aqui em todos vai ter, né? No Twitter, Facebook e outros também. Ele puxa, tá? Ô, professor, já é pra gente escrevendo essas coisas também? Agora é. Agora Tá. porque é bom que aí vocês já vão fixando também. Que aí depois lá no final eu vou pedir. Então, tudo que eu for colocando aqui, no final eu vou pedir para que vocês me enviam essas informações, tá? E aí, no caso, eu vou colocando informações minhas, eu vou inventando aqui, vou colocando, e vocês colocam informações de vocês, tá? E aí, no caso aqui, tem o OG imagem. Aí agora onde vai as informações que a gente vai colocar. Ó, URL. A URL, ele sempre vai ter o HTTP, http, //. Aí vai ser a URL de vocês, né? Que no caso pode ser qualquer uma, então a gente não tem. Então vou botar o da Satic mesmo, .pr notícia nova. Estou inventando. Mas aí aqui vai a questão da URL da notícia de vocês. O título. Qual seria o título? Aqui é o título que vocês vão inventar para notícias de vocês. Então, vou colocar aqui. Notícia Rafinha. Aí vocês colocam o título da notícia de vocês. A descrição. A descrição, normalmente, a gente utiliza a linha de apoio, que já é praticamente uma breve descrição, que é onde tu faz uma chamada, né? Da notícia de vocês.
vocês já têm mais ou menos, já passaram mais ou menos uma estruturação para vocês, tipo, pode ser até uma pergunta boba que eu estou fazendo, mas para vocês, tipo, o que seria uma cartola, o que seria uma linha de apoio, o que seria cada informação? Ah, sim, a gente já. Já, né? Já teve, já- né? Tá, Tá, show. só uma coisa aqui. Tipo, Diga. ali na URL a gente é pra colocar aquele da Satic? Ou é Que pra na ter verdade, alguma. por enquanto pode colocar o da Satic. Depois, quando a gente subir, ver a notícia certinho, aí a gente vai colocar a correta, tá? Mas por enquanto pode botar o da Satic, ele pode ser uma fictícia. A única coisa que vocês coloquem o correto, mas seria o título, a descrição. Como vocês não têm ainda, pode inventar alguma. Mais para frente a gente vai colocar a correta, tá? A imagem. A imagem a gente teria uma imagem que a gente iria buscar, né? Então ela poderia ficar como IMG. Por que IMG? Porque lá na nossa pastinha a gente criou uma pasta como IMG. Então eu estou no meu index e eu vou buscar essa pastinha. Então, como eu vou buscar, eu ia colocar IMG barra, porque eu estou informando que está dentro de uma pasta. E ia colocar o nome da imagem. No caso, a gente não tem, mas eu vou inventar como se a gente tivesse, porque depois, quando a gente colocar uma imagem mesmo, que é a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês mais detalhado. Mas aqui é como se fosse face.jpg. Vamos supor que a gente tem uma imagem dentro da pasta imagem, tá? É imagem.jpg. Então, isso aqui é o que a gente já colocou e já informou para o Facebook, para o Twitter, para todas as outras mídias que essas informações que a gente quer que ele puxe, né? O usuário, ao colar o link, ele vai puxar essas informações. Essas são as informações mais básicas ali. E a última coisa que eu quero que vocês... depois a gente até volta aqui quando a gente for trabalhar com estilo, né? Mas por enquanto a gente não vai trabalhar. Mas a última coisa que eu quero que vocês vejam aqui é a questão do ícone. Como é que a gente vai colocar um ícone aqui? O ícone. Vou esperar um pouquinho para vocês terminar. Deixa eu copiar. Professor, ali na linha 6, ali na segunda meta, acho que o title ali tá faltando um T. Faltando mesmo. É title. Isto aí. Ai, professor, peraí que eu tô toda atrapalhada aqui, tá? Tá. Pode ficar tranquilo. Professor, Diga. e quem tá sem computador? Oi? Quem tá sem computador? Cortou tudo quando tá falando. E quem está sem computador? Ah, você está sem? Sim. Eita. O meu, na verdade, o meu não roda o programa. Eu baixei, tipo, 3 versões, nenhuma rodou. Deve ser a 32 bits o teu, então. Eu baixei 32 bits, 2 versões e também não rodou. Não rodou? Não. É ruim, mas tu pode fazer no bloco de notas também. Aí não tem problema. Só não vai conseguir ver as cores certinhas, né? Mas vai fazendo no bloco de notas, que aí depois a gente tenta ver uma solução. Porque também tem programa para te usar no celular, o que eu acho muito ruim usar. Pelo menos para mim é ruim, porque eu tenho um pouco de problema na vista, às vezes quando fica muito pequeno para mim. Não sei se para ti seria bom. Então eu vou tentar também no celular. Tenta, deixa eu ver até, já eu te falo um aplicativo bom. Eu usava umas vezes, só que para mim ficou muito pequeno, aí é ruim só por causa disso, porque eu tô com um problema na visão, que aí eu vejo meio embaçado de um lado, isso que fica ruim. Eu tô fazendo tratamento aí, peraí que eu já olho.
Professor, o Eduardo tá com alguma dificuldade ali e ele pediu pro professor olhar o chat. Vamos ver. Ali eu... Ali, ó, Eduardo, se tu prestar atenção ali, normalmente quando fica branco é como se ele entendesse que fosse a informação de texto. Tu pode ver no title lá em cima, ó, title, aí notícias Eduardo, é um texto que vai aparecer. Ali embaixo ele entendeu como se fosse um texto porque tu fechou o meta. Se tu for ver ali, ó, tu abriu um sinal de menor que, tu colocou o meta e tu já fechou com sinal de maior que. Esse fechamento ali do meta é lá no final, é depois que tu coloca o property e o content, aí que tu fecha ele. Em todos eles tu fechou antes. Essas informações do property e do content, ele tem que estar dentro do meta. É por causa disso só. Ô, professor, tipo, o meu não ficou aquele risquinho que o teu ficou do lado. Isso tem algum problema? Risquinho. É, tipo assim, ó, ali tem os números, aí depois tem tipo um risco, uma linha assim, sabe? E Consegue depois começa as compartilhar? coisas. Consegue compartilhar, que aí eu já visualizo melhor. Gente do céu, eu não consigo nem entender o que que tá acontecendo aqui no meu computador nesse momento. Tá, ó, é porque, tipo assim, o meu não tem um risquinho aqui, ó, que no teu tem, entendeu? Vamos ver. Um risquinho aonde? É aqui, ó, bem aqui, ó, uma linha. Ah, tá. É... Tá compartilhando. É que assim, ó, essa linha ele cria porque eu já trabalho ele organizando o site. Vai na frente do teu primeiro meta. Saiu. Então deixa que eu compartilhe o meu e já faço aqui. Aqui, que eu já trabalho assim, arrumando, eu até devia ter falado para vocês. Ele também não apareceria essa linha, porque eu posso trabalhar assim, só que eu posso acabar me perdendo quando eu fizer um trabalho que eu fizer 200 linhas de código, 1000, tu acaba se perdendo. Então, o que que acontece? A gente começa a colocar ele um pouquinho para frente, para que fique um pouco mais organizado. Onde eu bato o olho, eu já sei que é cada informação. É só ir na frente e colocar um tab, ó. Eu coloco um tab para colocar para frente as informações. Eu sei que todas essas informações eles estão dentro da head. Ó, é por isso que ele fica aquela linha. Que a gente sabe que dentro da head tem aquelas informações. Eu até poderia colocar a head para frente, que ela está dentro do HTML. É a mesma coisa o body. Ó. Posso colocar para frente, que ele está dentro do HTML. Aí dentro do body eu tenho mais outra informação. Mas como o HTML é só uma, eu deixo ele embaixo aqui mesmo, mas as outras eu sempre vou jogando para frente, ó, por isso que ele cria essa linha. É só questão de organização mesmo. Facilita muito na questão, quando a gente for montar as outras coisas, ele vai facilitar bastante. Podemos continuar? Peraí, professor, só mais um pouquinho, que a gente Tá, tá, tranquilo. Tranquilo que essa parte é bem importante para que a gente...
A Karine ali, que depois do property igual, tu deu espaço, ó. Tem algumas coisas que vocês podem ver aqui, ó. O meta, aí sim eu dou espaço. Property igual, entre aspas, OG, URL, ou título, outras coisas, eles estão junto. Se eu der espaço aqui depois assim, não faz mal. Mas quando eu tenho uma informação, que no caso ali é o property igual, entre aspas, OG, URL, título, descrição, ali ele tem que estar sempre junto à informação. Ele tem que entender aquela informação. Se eu dou um espaço aqui ou aqui, como está ali no dela, ele já se perde na informação. Então ele tem que estar sempre junto. Aqui é que não faz mal. Aqui pode ser quantos espaços ou só um. Aí essa informação ele tem que estar junto também. Aqui, ó. Aqui eu posso dar espaço, não faz mal. O que importa é a questão da informação estar sempre juntinha. Aí foi o que a Karine ali, ela botou espaço e ele deu erro. Vocês podem ver que quando bota espaço, que ele deu erro, ele até coloca em vermelho lá. O dela tá em vermelho. Deixa eu ver se não fica. Quando eu corto alguma coisa, ele dá vermelho. É que ele começou a processar alguma informação, ele não achou o fechamento, ele deu vermelho na de baixo. Por isso que apareceu vermelho no meta. Eu teria que ver o que está faltando. Fechar alguma informação. Mas alguém faltou? Deu certo, Eduardo. Show. E a Karine, deu certo agora? Show. Então vamos lá. Vamos colocar agora um ícone aqui. Primeiro eu vou baixar um ícone lá do site da Satic. Vocês podem estar utilizando qualquer ícone, ou próprio do site da Satic, tanto faz, como é só um teste por enquanto, então pode ser qualquer um. Vou até compartilhar, vocês vendo eu pegar esse ícone. Até posso passar para vocês também, não faz mal. Mas o bom dos ícones é que antes para a gente conseguir colocar um íconezinho aqui em cima, só podia ser como ponto ICO mesmo, tem que ser salvar em ponto ICO para que ele funcionasse. Hoje em dia eles já deixaram, eles arrumaram no HTML5 onde tu pode colocar JPEG, PNG, então tu faz, não tem problema. Tanto é que eu acho que o da Satic, eu não sei se está ponto ICO, mas pode ser ponto PNG. Então se vocês quiserem baixar algum arquivo e colocar, pode baixar também. Eu vou pegar o próprio do site da Satic. Eu vou até pegar pelo código que vocês vão ver. Como a gente entendendo um pouquinho essas informações, a gente consegue já copiar lá tanto imagem quanto ícone, essas informações todas. Se eu clicar no botão direito, eu vou inspecionar código fonte. Aqui tem o código fonte da Satic, que ele tem até pouquinho, 444 linhas de código, né? É porque o resto está tudo embutido. Então, eu quero achar um ícone, né? Na verdade, é o ponto ícone. Então, eu vou clicar Ctrl F e botar ICO. Ó, ele tem aqui link ICO, mas não é esse que eu quero. É o que apareceu bastante. Eles vão procurar no código aqui. Ó, normalmente ele está trabalhando com esse aqui, ó. Vamos ver o que é esse aqui. Ó, tá aqui, ó, ícone do site da Satic, que é exatamente o que a gente vai trabalhar. O link é o ícone, que é o ícone,
e coloco um link. Aqui está trabalhando com 192 por 192. Eu vou querer esse aqui, que é o 48 por 48. Normalmente um ícone, a gente sempre trabalha ele pequenininho mesmo. Aqui no caso está 48 por 48. É um tamanho ideal. Então vamos salvar ele. Ou até se vocês quiserem baixar uma outra imagem, vocês podem baixar. Só vai dentro, ó, área de trabalho, projeto WebHub. Dentro da imagens, eu vou até salvar como SATIC só. Tá como .png, ó, satic.png. Salvei, ele vai estar .png. Eu vou colar esse link aqui ali para vocês, se vocês quiserem pegar ele mesmo e colocar. Tá? Ali no chat ali. Então vamos lá e vamos chamar ele. Deixa eu até diminuir. Tá, é só a gente salvar a foto que a gente quer que apareça no ícone ali? Isso, salva na pasta imagem lá. Deixa eu até compartilhar aqui. Onde que eu salvei? Ó. Aí, tipo, tem preferência por algum formato ou não? Não, não tem. Tem gente que gosta de trabalhar como ponto .ico, que é o de ícone. Eu gosto de trabalhar como ponto .png. Por que ponto .png? Porque como ele fica lá em cima, é melhor não ter nada de fundo, né? Mas se tu quiser também não tem... Pode ser JPEG, PNG, aí fica a teu critério. Eu coloquei ele aqui, ó. Eu salvei ele dentro da pasta imagem. Tá ali, ó, satic.png. O que eu vou olhar? Eu vou olhar qual é o formato. Como tu baixou ali, tu vai ver qual o formato que eu baixei. Vai com o botão direito em propriedades. Eita, nós. Espera aí. Tem que compartilhar a tela, que é mais fácil para vocês verem. Aqui. Agora foi a tela toda. Ó. Aqui eu tenho a imagem da SATIC, cliquei botão direito, propriedades. Aqui ele vai me mostrar qual é o formato, ó, .png. Então, quando eu for chamar ele lá, eu vou chamar como .png. Que aí, no caso aqui, ó, vamos chamar que aí vocês vão entender melhor. Botar um link, que é o que eu vou chamar. No caso, ele já colocou como style sheet, mas eu não quero. Quero como ícone. Ícone, e aqui que eu vou chamar onde é que ele está. Onde é que ele está? O meu arquivo é o index. Vamos lá para o index, então. Ó, meu arquivo é esse aqui, ó, que eu estou mexendo, é o index. Para eu chamar o arquivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar dentro da pasta img. Então tá, então vamos lá chamar. Eu tenho que entrar dentro da pasta img. Como é uma pasta, eu boto barra. Então eu entrei dentro da pasta e vou chamar a imagem que está como satic.png, né? Bom, voltando lá em propriedades, satic.png. Então, show. Lembrando que ele está como .png caixa baixa, ó. Se tivesse caixa alta, ele colocaria exatamente como está ali. .jpeg, o que tiver tem que estar igual. Então, aqui é satic.png. Ele até já vai colocando ali, porque ele reconhece que dentro da pasta img tem o satic.png. Coloquei essa informação. Vamos salvar e vamos ver se deu certo. Aqui no Rafinha, ó, eu atualizei, ele já apareceu aqui, ó. Já está o ícone ali, ó. Simplesmente é isso. Link rel, que é de ícone, e href igual, entre aspas, é o caminho que eu vou chamar onde está as informações, que no caso está aqui, né? Ó. Eu chamei img, porque eu estou aqui, eu fui até o img, a pasta img e achei o satic.png. Eu tenho tudo descrito depois no arquivo no slide que eu gosto de deixar lá para vocês, tá? Tudo que eu estou passando aqui, que vocês vão arrumar ele
escrever no código, as informações também vai estar nesse arquivo. Vocês vão poder olhar depois. O que eu falo também, vocês não precisam... Como que tu fez pra, tipo, tu foi lá e tu atualizou o negócio ali na internet, né? Pra ver que mudou o símbolo lá. Aqui? É. Ou tu vem aqui do ladinho, ó, e atualiza, ou então aperta F5. Porque no meu tá a mesma coisa de antes. Então, vamos ver o que que houve. Compartilha a tela aí que eu já te... O Já que eu era pra ter gosto... mudado. Se tu colocou as informações ali, era para ter mudado. O que eu gosto de fazer, tá? Quando eu atualizo, eu aperto F5. Caso eu veja que não atualiza, eu aperto Ctrl F5. Por quê? O F5 ele só vai atualizar a página básica normal. O Ctrl F5 ele vai limpar todo o cache da tua página e vai atualizar ela toda. Então, por isso que eu gosto de apertar o Ctrl F5. Quando é coisa simples, não tem problema. Quando é algo um pouquinho mais... Mas, tipo, por que mudaria ali se a gente tava mexendo num outro programa? O que mudaria aqui? Tá dizendo? Por quê? Aqui eu estou visualizando esse meu arquivo aqui, ó. E eu estou mexendo esse arquivo dentro do programa. Entendeu? Ó, esse arquivo está aberto aqui. Tudo que eu mexer isso aqui vai atualizar isso aqui. Só que eu estou visualizando ele aqui, ó. Eu cliquei aqui, ele abriu aqui, ó. Sim. Então é por isso que eu mexo no programa e visualizo aqui, porque eu vou ver o que está acontecendo. Ó, conteúdo do usuário, lá. Salvei. Eu só vim aqui atualizar aqui, ó. Apareceu Como aqui, é que faz ó. pra salvar, gente? Vai ver, eu não salvei, por isso que não deu certo? Tudo que tu mexe, ó, eu mexi aqui, ó, lá, vocês podem ver que aqui em cima fica uma bolinha, ó. Essa bolinha é porque não tá salvo. Tu quer salvar, tu vem, então tem esse problema. tu vem em File, Save, ou então aperta Ctrl S. Aí sim, salvou, vai lá, atualiza ele já. Tipo, se a gente escolhe uma imagem que não cabe naquele espaço, ou sei lá por quê, daí não aparece? Se ela ficar muito grande, pode não aparecer. Pode pegar só a pontinha dela, Porque ou o dar meu algum problema. continuou aquele globinho, sabe? Compartilha a tela aí, vamos ver. Mas eu acho que é porque a imagem é grande, não vai dar de colocar mesmo. Tenta com essa que eu passei aqui no chat, ó, própria da Sati. Tá. Tá, peraí, deixa eu tentar essa da Sasha primeiro. Daí se não der, é porque eu fiz coisas erradas, né? Mas é pra dar certo. Tenta com ela, que é só para teste mesmo, depois a gente vai... Agora deu. Acho que é a foto que eu escolhi mesmo, que não vai rolar. Por isso que o interessante é sempre ser ela pequenininha, 32 por 32, 48 por 48. Ela ser menor, que aí tu consegue trabalhar essa informação dela. Se ela ficar muito grande, pode ser que estoure, aí tu não consiga ver direito. Porque ela sempre vai aparecer pequena lá em cima, né? Então não tem por que ficar tão grande. Tá. Sacanagem de não ser presencial é que eu não posso fazer as brincadeiras.
como o body ali, tem gente que chama de body. Né? Mas não posso fazer algumas brincadeiras que não dá para aparecer as duas telas ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Então vamos à questão do H1, que agora a gente começa, então, ó, lá em cima na head, eu já coloquei todas as informações que eu queria para o meu navegador, né? Onde eu tenho o ícone, que é a única que eu consigo visualizar, e o título que eu consigo visualizar. Os metas eu não consigo visualizar agora, que é só na hora de compartilhar, mas depois, quando a gente terminar tudo, eu vou subir num servidor para que a gente possa visualizar isso aqui funcionando. Então, a gente tem um meta, que o meta é só questão de codificação. Ok, lá. A Professor, única... não tá aparecendo nada da tua tela. Tá, ah, tá, é porque tu compartilhou e caiu. Deixa eu ver a volta aqui. Então, 2. Apareceu? Sim. Tá, show. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, dentro da rede, é só informação, lembrando que é pro navegador, não é pro usuário. A única informação que o navegador visualiza, o ícone e o título, que ele visualiza. Só o meu ficou mudo. O meu também. Ah, tá, menos mal. Eu pensei que era minha Cai. internet. Deu uma caída. Sim, ficou mudo? Eita, nós. Vamos tentar. Ele não está querendo eu deixar falar dos metas. Então tá. Informação de compartilhar. E o TF8, que é codificação. Então, o máximo que a gente vai colocar aqui depois é a questão de puxar um link de CSS que informa para dar um pouquinho mais de corpo e modificar o que o nosso colega ali perguntou, que é colocar, mudar tamanho de fonte, cor, cores e essas informações. Depois a gente vai trabalhar. Por enquanto, vamos lá para o body, que é o corpo do nosso conteúdo ali, que é onde a gente vai começar agora a trabalhar as informações aqui dentro. Então a gente vai começar trabalhando um pouquinho com o H1. Deixa eu até compartilhar aqui. Acho que apareceu, né? Vou compartilhar um pouquinho o H1, que no caso ali, ó, a gente tem o H1, que seria o título principal. Depois a gente vem com H2, H3, H4, H5 e H6. São os que já tem como padrão. Tu pode criar mais, não tem problema, mas são os básicos para que tu tenha vários títulos. Posso criar mais de um H2, mais de um H3, mais de um H4, mas o H1 ele tem que ser único para que ele identifique o que é o teu principal. O H1, todos eles já vêm com a formatação padrão, que é o quê? Fonte serif e a cor é preta, que é o hashtag 6 zeros, que é a cor hexadecimal, o preto, e sempre alinhado à esquerda. O tamanho padrão das fontes do H1 é 32 pixels, do H2 24, do H3 18.5, do H4 16, H5 13.5 e H6 11. Vamos colocar isso aqui no, no código para a gente ver como funciona, né? Ó, botar H1, vou colocar aqui como título mesmo, título lá, famoso lá, e agora a gente só vai mudando as informações. H1, H2, H3, ó, só digitei, ele já vem a informação embaixo, dou um enter, ele já coloca. Ah, quando eu vou digitar e ele não aparece nada, o que eu posso fazer? Ctrl espaço, ele vai aparecer as informações que eu posso estar colocando. Quero o H4. 5. O H6.
Vocês viram que eu só dei um espaço aqui, dei um tab, para ficar mais organizadinho aqui, ó. Os títulos embaixo do body, para frente aqui. Fiz H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá visualizar. Ó, vocês viram que ele já tem um tamanho, o título é sempre maior, sempre o mais visível, né? Título H1, depois ele vai começando a diminuir as informações. Eu posso estar alterando isso aqui? Posso. Depois a gente vai ver como dá para alterar a questão da fonte, das cores, todas essas informações. Ok, até aí? Sim. Tá, o professor, daí Tá. no caso, vamos supor que a gente for usar isso no site, daí a gente vai digitar no tamanho que a gente quer, é isso? É, assim, ó, o teu site, quando a gente utiliza isso, o H1, o H2, o H3, cada um já tem o formato tamanho deles padrão, as fontes padrões que a gente já está... Isso a gente já vê muito antes. Eu vou trabalhar com esse tipo de fonte, com esse tamanho, com essas informações. O que eu vou fazer depois? É só na hora de cadastrar, o H1, que é o título, eu vou colocar aqui. O H2 eu vou colocar aqui. O H3 eu vou colocar aqui. Só vai organizar onde tu vai colocar essas informações. Porque o resto tu já vai estar estruturado, sabendo o que vai cada informação, né? Então, isso tu não te preocupa. Tu só vai se preocupar aqui porque eu quero que vocês entendam a base do que vocês estão fazendo lá. Depois lá a gente só vai ali, ó. A gente vai trabalhar com esse e colocar essas informações. Pode ter que ser que o programador já trabalhe com vocês. Aqui vocês vão colocar o título, aqui essa informação, aqui isso. Ou então ele deixa livre para que tu vai colocar a informação, tu só vai direcionar e colocar o que é o H1, o que é o H2, o que é o H3, tu só coloca essas informações. Então, isso aqui é a hora, vocês vão ver que vocês vão entender primeiro isso aqui, a hora que a gente for cadastrar, vocês, pô, tão simples assim, bem fácil, sabe? Vocês vão pegar isso aí depois. Agora é que parece ser um bicho de 7 cabeças, porque é algo novo assim para vocês. Né? Vocês vão ver que é legal, que vocês já vão entender o que é cada informação e depois aonde vocês vão colocar. Isso que é legal. E também tem a questão do parágrafo, que é o quê? A gente só vai colocar um parágrafo, que seria o P, abre o P e fecha o P, que aí vai definir a questão do parágrafo. A formatação dele também está ali embaixo, que é só fonte serif, a cor preta, e alinhada à esquerda. E aí tem as margens dele, que já tem tudo em 16 pixels, que é o espaçamento entre o texto, entre um e outro, né? Aqui eu coloquei um BR, mas a gente vai ver depois o que é. Por enquanto, vamos fazer só o texto. Ó. Coloquei um P, fechou. Dentro dele que eu vou colocar toda a informação no meu parágrafo. Ó. Lá. Ok, eu tenho lá, coloquei o parágrafo, vou lá visualizar, tem um P. Mas tem 1, 2, 3. No quarto aqui eu quero dar uma quebra de linha. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco um BR. Vai dar a quebra de linha para mim. Ó. É como se fosse um Enter, né? Uma forma de utilizar os parágrafos. No BR, eu posso estar utilizando, normalmente é só BR, mas só que tem muita gente que às vezes utilizava de diversas formas, que tu pode estar utilizando, colocando barra aqui também, ou então dando espaço e colocando barra. As 3 formas estão certas. São poucas as tags, tá? São poucas as tags que tu utiliza só ela, que no caso do BR, tu utiliza só ela, que ela por si já é uma tag que abre e fecha, porque ela é só uma quebra de linha. O HR também, a gente temos o HR, que é quase igual o BR, só que ele vai quebrar, como se fosse dar um enter e colocar uma linha. E temos a tag da imagem, que é só ela também. Que mais para frente a gente vai ver como coloca uma imagem sendo só ela a tag, né? Então, o resto tudo sempre vai abre, fecha. Abriu, fechou.
É sempre essa informação. Bom, aqui o HR se deu a quebra que joga a linha inteira. Tudo ok até aí, pessoal? Sim. Até o final do ano eu vou mandar uma mensagem pro Anonymous para ver se eles querem me contratar. Vai virar uma hacker. Deixa, vamos fazer uma Deep Web até final do ano, a gente faz uma aí. Então agora que a gente começa a colocar todas as informações dentro, que a gente vai trabalhar um pouquinho com listas não ordenadas, listas ordenadas, vou explicar o que é só a questão da formatação, né? A gente vai trabalhar colocando os links, a imagem, como a gente trabalha um bloco, aí nisso a gente vai começar a trabalhar em cima de uma matéria, onde a gente vai. Foi só o meu. Não, aqui também. Voltou? Agora voltou. Sim. Onde a gente vai começando a clarear um pouquinho mais, colocando os blocos dentro da matéria e a gente vai começando a estruturar em cima da matéria, que fica mais fácil. Tá? Hoje a internet está meio ruim, então eu vou parar por aqui. Vou ter que ligar para eles amanhã de novo, ver o que está acontecendo. Mas também falta pouco, né? Aí eu vou parar por aqui, que já deu uma embaralhadinha na mente, uma queimadinha, né? Então vamos Já parar deu por aqui. pra dar um bugzinho aqui na nossa cabeça. Meus vizinhos já ligaram pro bombeiro, porque dá de ver a fumaça que tá aqui em cima da minha casa. Deixa. Mas calma que aos pouquinhos vai indo. Tá, eu tenho que mandar isso pro senhor. Isso, zipa tudo que vocês fizeram até agora e me manda por e-mail, tá? Ele é bem levinho, então zipa a pasta inteira ali do projeto web ali, zipa e manda para mim por e-mail. Eu vou conversar com eles como que a gente arruma no Ava lá para que vocês enviem lá. Mas por enquanto pode enviar por e-mail, porque eu estou arrumando e fazendo as notas ali, cada trabalho que eu peço para vocês enviar, eu vou colocando as notas, depois a gente fecha uma geral, tá? Professor, Diga. eu tô sem o meu notebook aqui agora. Eu posso fazer amanhã e te enviar amanhã. Tá? Pode ser. Daí eu sigo ali, o professor vai postar ali no Ava, né? O que para A enviar? gravação da aula. A gravação ela fica no Teams, mas eu Ah, coloco o tá, link. tá. Ela fica no Teams, mas eu coloco o Uhum, link da gravação lá no Ava, tu clicando ele abre direto no Teams para visualizar. Mas eu coloco. Não, daí o- amanhã eu boto de novo aqui no celular e vou seguindo passo a passo e faço daí. Tá? Tranquilo. Que aí eu vou. O que eu fiz até agora, eu vou salvar também um PDF e já jogo lá também. Faço como eu fiz, eu Ô, coloco no professor, Whats aqui, lá no Ava. pra salvar isso aqui, tipo, nesse esse Visual Code aqui, é só fazer o quê, assim? Tipo, Então, no Visual Code, ó, tá compartilhando aqui com vocês ainda, né? sim. Tá, no Visual Code, eu não preciso fazer mais nada. Eu posso vir aqui, fechar, e ele já está salvo. Ele já está lá, já está salvo aqui, ó. Tanto é que se eu abrir nele de novo, ó, já tá as informações tudo aqui. Você só tem que cuidar que ele não tem que estar a bolinha ali, ó. Não tem que Ah, estar a tá. bolinha. Agora que eu tô começando a Se eu entender. Agora eu salvei, entendi. Agora eu entendi. Porque tecnicamente, se eu salvei antes, aí quando eu for abrir de novo pra mudar as coisas, eu vou ter que colocar um negócio do Google Chrome aí, né? Daí se lá tá atualizado, vai atualizar aí. Acho que eu tô isso. começando a entender. Voltou.
Eu abri nele, mexi aqui, ele atualizou aqui. Aí dele eu posso abrir no navegador ou não, ele vai sempre estar ali. Tá aí? Alô? Oi? Oi. Ah, tá. Aqui. É que o meu caiu e voltou de novo. Aí então, ó, se eu deixar ele aqui aberto no Visual Studio Code, fechar ele, quando eu abrir, ele sempre vai abrir o último arquivo que eu mexi, tá? Então ele vai abrir o arquivo lá. Mas para não se confundir, eu gosto sempre de fechar, porque quando eu abrir ele, eu vou lá e abro ele de novo. Ó. Eu posso vir aqui em File, Open File, ou então arrastar ele também. Ó. Eu arrasto e já abri ele. Como é que se zipa? Ó, botão direito, adicionar para o arquivo. Eu tenho até que baixar esse WinRAR aí, porque nem tem no meu computador, olha. Mas pode ser o zip. O zip tem... O próprio Windows já tem. Ó, Professor, zip. começa de novo, que Ok. eu tava na outra página. Como? De novo essa parte de zipar que eu tava na outra página. Ah, tá. Clicou o botão direito aqui. Adicionar para o arquivo. Pra mim não tem essa opção. Não tem? Vamos ver então. Ai, gente, eu sou muito tansa pra essas coisas. Deixa eu ver. Daí vai Pode no fazer radar. isso aqui também, ó. Se não tem, tu pode clicar com o botão direito, enviar para pasta compactada. E onde é que ele salvou agora? E onde é que ele salvou? Ele deve ter salvo no download. Deu certo aí? Pra Deu. mim deu. Já enviei. Tá, ele salva direto aqui, só que o meu tem duas telas, ele jogou para outra. Ele jogou para outra tela. Aqui. Então, show. É só me enviar por e-mail ali. E depois eu já olho certinho quem enviou, vou colocando na tabelinha e vou ver se já atualizo depois no ar as coisas. Por hoje é isso. Vou deixar então acalmar um pouquinho a mente. E semana que vem a gente continua então. A gente continua de onde a gente parou aqui. A gente volta, eu faço uma recapitulação um pouquinho e a gente já volta a trabalhar então com as tags. Agora vamos sonhar um pouquinho com as tags, né? Vamos Ô, sonhar com a data professor, novo. olha só, uma pergunta super rápida. É. Tu acha que, tipo assim, ó, porque o e-mail que eu sempre uso, ele tá no meu celular. Se eu pegar a pasta compactada, mandar pelo WhatsApp e do meu WhatsApp mandar pro senhor, não vai desconfigurar esse negócio, né? Não, a pasta compactada não tem como desconfigurar, porque quando ela está compactada é só o arquivo ali. Eu só não sei se tu vai conseguir mandar pelo WhatsApp. Tenta ali, porque normalmente quando é muito arquivozinho pequeno, às vezes ele não deixa. Não, enviou só, daí. Ah, não, se enviou, então tá tranquilo. Ele não vai. Que às vezes quando tu coloca, acho que é JS, alguma coisa assim, arquivo de script, ele dá algum erro porque ele acha que é algum vírus, alguma coisa. Mas se ele enviou, se está compactado, pode enviar a pasta compactada que não tem problema. Erro não vai dar. Ele não tem como se perder. Só se ele não conseguisse enviar a pasta, o arquivo. Estamos liberados então, professor. Estão liberados. Boa noite. Boa Tudo de bom noite. para vocês.
Igualmente. Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Boa noite. Karine, tu conseguiu achar ali? Conseguiu.